A nossa saudação a você que acompanha as redes sociais da Palote FM. Nossa intervenção hoje é temática. Vivenciamos o Dia dos Povos Indígenas e para destacar esta data, nós estivemos visitando a reserva indígena aqui nas fronteiras dos municípios de Coronel Vivida, Chopinzinho e Mangueirinha. A Josiele Luiz atendeu o nosso convite para estar falando um pouquinho da cultura destes povos indígenas. Nós temos aqui duas etnias, que são os caigangues e guarani. A Josiele integra a etnia caigangue. É um prazer tê-la conosco para versar sobre esta data que até pouco tempo era lembrada como Dia do Índio. Politicamente correto, o termo é Dia dos Povos Indígenas. A sua saudação ao público que nos acompanha. Olá, tudo bem? Bem-vindos, à nossa comunidade Terra Indígena Mangueirinha. É um prazer a gente estar colocando um pouquinho sobre nós, sobre a nossa cultura, nossas vivências, do dia a dia. E muito obrigado por você dar esse espaço, para a gente estar podendo falar um pouquinho sobre nós, sobre a nossa cultura. Obrigado você por estar nos recebendo. Aliás, a primeira coisa que chama a atenção, eu não conhecia esta região aqui, é o tamanho da área. Muito grande, são mais de 18 mil hectares. Sim, ela é bastante grande, pega o município de Chopinzinho, Coronel Vivida e Mangueirinha, são várias comunidades, que tem ao entorno, desse território e é bastante grande, e tem bastante diversidade dos povos mesmo, a cultura são diferenciadas do caigangue e do guarani. Quantos indígenas aproximadamente habitam essa região? São mais de 700 famílias aqui no território de Mangueirinha, pegando Chopinzinho e Coronel Vivida. Quanto ao tamanho da terra indígena, ela era bem mais grande, o tamanho dela. E daí vai diminuindo, por conta da invasão, dos brancos mesmos que entram, para plantar ou para desmatar. Daí por isso que agora os dados mais recentes tá como 16 ou 17. Aí ela diminuiu bastante. Como é que é dividido o território para cada família aqui? Bom, não é dividido por famílias, A gente convive todos juntos, Mas o território se difere ao Guarani e ao Caigangue. O Guarani é mais perto lá do Rio Iguaçu e os Caigangue estão mais aqui para cima. Somente em termos de plantio, que aqui na comunidade tem os que plantam, o soja, o milho, e é mais nesse sentido, Mas quanto ao local que se vive, você escolher uma área, você vai lá e constrói onde você quer morar. É um consenso. Sim, isso é um consenso, de todos. Com relação ao plantio e à colheita, é feito em conjunto? Não. Cada um tem um espaço, uma área para se plantar, Uns plantam o soja, vamos dizer, em grande escala, que tem a comunidade tem também. E tem as outras que plantam um pouquinho mais menor, Vamos dizer, tem a sua própria plantio de mandioca, sua horta, que é para o consumo, Os mais grandes mesmo que plantam, aí seria os que têm grande parte já, de espaços, para se plantar, que são algumas famílias, nem todas têm um grande espaço de terra, para se plantar. Aqui, um exemplo, a comunidade tem as lavouras que da comunidade, que é plantada pelo cacique, da TI. Vocês têm uma infraestrutura bacana, que é água, luz, acesso, como é que funciona isso? Sim, a gente tem, água, luz, sim, a internet, saneamento básico, mas ainda as políticas públicas, elas ainda faltam muito, na nossa comunidade.
Mas a gente tem dentro dela, tem o espaço da educação, que tem a nossa escola, tem o postinho de saúde, tem os nossos empreendedores, né, dentro da comunidade, né, que tem o mercado, que tem quiosque, e tem o pessoal que sai trabalhar, porque não tem espaço e nem serviço para todos Não aqui dentro. consegue sobreviver da terra. Não consegue, né? Nem, como eu falei, nem todos têm terra para plantar. Então o pessoal sai para fora também e também tem os empreendimentos deles aqui dentro da comunidade, né? As pessoas que empreendem aqui dentro são todos indígenas, Sim. muito embora aquela característica, aquela imagem do índio, dos povos indígenas que nós temos, muitas vezes não se aplica, né, Josiane? Sim, não se aplica, né? Porque os nossos povos são diversificados, né? Essa desmistificar essa fala, né, de cara de índio, né? Aham. Com certeza vocês já ouviram Sim. falar sobre cara de índio, né? Branquinho, né? Ou moreninho. Você pensa logo no indígena, no indinho, olhinho puxado, cabelo escorrido, Uhum. com penas, né? Não é mais isso que a gente se vive hoje, né? Nem todos são iguais, nós trabalhamos, né? Não vai mais ver esse tipo, né, de pessoas, vamos dizer, porque é diversificado, ele é mais claro, ele é mais escuro, ele vai ter pele morena, pele clara, vai ter cabelos enrolados, cabelos lisos. Então, falar e entender essa cara de índio para nós o começo já é bastante importante para nós, né? Para você entender que não existe cara de índio, existe povos indígenas e que são todos diversificados e diferentes um do outro, né? Inclusive culturalmente, né? Sim, sim, culturalmente, eles têm suas próprias língua, têm a sua cultura, não são todos iguais, né? Cada um tem específico da sua cultura, seja ela caigangue, seja ela guarani ou outras etnias que tem, né? Existem atividades culturais desenvolvidas aqui na comunidade? Bom, sim. Indígenas. Sim, sempre teve, né? Não sei se esse ano vai ter. Acredito que vão fazer alguma coisa referente ao Dia dos Povos Indígenas, né? Que é muito importante você falar sobre o assunto e levar algumas questões, né? Para o público, né? Não só para nós da comunidade, mas para o povo branco, né? Não indígena, entender as novas formas de se falar e de se referir ao Dia dos Povos Indígenas, né? Seja ele Começando já pela nomenclatura, não é mais Dia do Índio, é Dia dos Povos Indígenas, né? isso, começando por chamar o índio de indígena, né? Porque índio para nós, a gente sempre sofreu com essa palavra, mesmo não entendendo a forma pejorativa ou a forma que nos machucava, entende? A gente acreditava que índio era uma palavra, como qualquer outros de vocês entendem hoje que a gente sofre. A gente sofreu preconceitos, seja na escola, seja fora, a gente sempre está sofrendo esse tipo de preconceito. Então, o índio, para nós, não nos representa. Indígenas, sim, porque indígenas é originário de algum lugar, né? A gente é originário da terra, então acredito que essa palavra é a mais correta a se dizer. Povos originários, né? Indígenas. Conta um pouquinho da sua história. Quem que é a Josiele? A Josiele integra a comunidade Caigangue, é universitária, mora aqui há quanto tempo? O que que você lembra dos seus avós, dos seus pais e da evolução nesse sentido dos povos indígenas? Então, eu sou mãe de 2 filhos, né? É, universitária, do 4º ano de pedagogia de Chopinzinho, né? Guarapuava, que é a Unicentro. Sempre tive essa referência minha sobre o sentido de ser indígena, né? Eu sempre estudei aqui
na comunidade e passei. Nasceu e cresceu aqui ou não? Nasci e cresci aqui, sim, mas os meus estudos não foram só aqui dentro da comunidade, né? É pouco tempo que tem o ensino médio aqui, o ensino médio, né? Sempre teve até o 4º ano, 5º ano a gente fez fora. Então, foi essa a minha trajetória. Terminei meus estudos fora, voltei, agora estou, né, cursando pedagogia, já estou terminando, né? E esse para mim, é muito importante, sabe? Você se formar e você voltar a trabalhar dentro da comunidade, né? Os meus avós sempre me deram essa referência, os meus pais, né? E uma coisa que eu deixo aqui que o que eu estou fazendo agora, que eu estou escrevendo o meu TCC, que é sobre a língua materna, né? Infelizmente, o nosso território aqui em Mangueirinha, ele já é a língua que não é mais falada, entende? Eu não falo a língua, eu não pouco compreendo ela, mas teve uma história por trás dessa perca linguística nossa, né? E o meu avô sempre me colocou, antes dele adoecer, né, que ele pegou Covid, infelizmente ele está acamado há 2 anos, né, e antes de acontecer isso, eu conversava bastante com ele, sabe, para perguntar, para ficar comigo guardado, né, porque ele já também tem 95 anos, né, ele é bem idoso, né. Então ele falou que nesse processo, né, nessa história, ele não quis ensinar a língua, né, materna para os meus pais. Então hoje ele entendeu e ele colocou para mim que entende que ele fez errado, né, mas naquele tempo foi proibida para nós, né, para eles falarem a língua materna. Então eles acabaram deixando de falar a própria língua, né, para falar o português, que é hoje a minha língua, minha primeira língua, porque eu não sei falar, né, a língua caigangue. Existe algum resgate cultural até a nível escolar aqui na comunidade, não só com relação à língua, mas os ritos, as tradições? Sim, tem sim. Na escola, ele é uma matéria, né? É colocado para os alunos. Tem professores, né? Que têm a formação, que falam a língua, né? Que são professores. Também tem nas suas próprias casas mesmo. Tem algumas famílias que falam, né? Então, acho que eles colocam para os filhos deles. E também nessa semana que é dedicado mais à cultura, né? A cultura aqui ela é rica, né? Não é só na língua que a gente está tentando resgatar, né? Eu acho que resgate é uma palavra também muito forte, sabe? Porque não vai conseguir, eu acho que resgatar ela totalmente, porque são poucas as famílias, né, que repassam, né, a fala, né, mas a gente está tentando sempre, né, que esse resgate aconteça, não só na língua, mas nas comidas típicas, nos chás, né, e outros também. Artesanatos também, né, que são poucas as famílias que fazem, mas os que fazem saem vender também para fora, né? O grafismo no artesanato indígena, né? É bastante interessante, né? A gente busca também sempre estar lá com eles, comprando também, revendendo também. É isso aí. Incentivando, sempre incentivando para que fique, né? Que continue, né? Essa cultura nossa. Economicamente, como é que você se mantém aqui? Você trabalha fora, o seu esposo? Vocês têm algum tipo de assistência financeira? Como é que funciona? Então, o meu esposo até então ele trabalhava de motorista, né, da escola de Chopinzinho, Santa Inês, né? Eu trabalhava na escola, hoje eu já não estou mais atuando, né, na escola. Eu somente faço a faculdade e na faculdade a gente recebe uma bolsa permanência, né? Nós indígenas recebemos essa bolsa permanência
Eu também faço parte do programa Residência Pedagógica, que também é um programa, né, que a gente recebe também para estar na escola uma vez por semana. Eu trabalho nela, é escola fora, não é dentro da comunidade, é em Chopinzinho mesmo. Então a nossa renda é essa, né? O Bolsa Família, que é um Os programa. programas sociais dos brasileiros. Isso. A gente não recebe uma Não tem bolsa. nada da FUNAR, não tem Bolsa Índio. Não tem, com certeza. Aí que bom, né? Porque, meu Deus, a gente cansa de escutar, né? Ai, vocês recebem a Bolsa FUNAI, né? Então vocês não precisam trabalhar, né? Porque, né, gente, a gente trabalha todo dia, a gente trabalha na educação, trabalha na saúde, a gente sai fora, como hoje o pessoal está indo trabalhar na Atlas, trabalham nos frigoríficos, cada um consegue, né, sair. Eu acho que a gente tem as nossas contas para pagar, né, no final do mês, como qualquer um. E a gente precisa trabalhar, a gente não recebe nada do governo mesmo. Que bom se ganhasse, mas infelizmente a gente não ganha. É importante tirar essa dúvida, porque como você destacou, muita gente pensa assim, né? Que vocês têm alguma assistência especial por serem povos indígenas, e não é bem assim. Não, não é bem assim, não. Às vezes, assim, o governo manda cestas básicas para as comunidades, né? Mas nem sempre acontece Não isso. vivem disso. Não, não vivemos disso, não, pessoal. É uma cesta básica que às vezes vem para todos, né, do território, mas ninguém sobrevive com uma cesta básica, né? Então é importante, eu acho que, né, deixar bem claro que as pessoas têm sim um trabalho, têm o seu dinheiro no final do mês, têm suas contas, mas não é com Bolsa FUNAI, como é Trabalham colocado. como todo brasileiro, né? O homem branco, digamos assim. Como todos trabalham, né? A Josiele vai levar a gente a conhecer a comunidade e nós estaremos trazendo mais sobre a cultura destas comunidades. Nosso contato agora é com o seu Fortunato Carneiro, ele que gentilmente também atendeu a nossa reportagem, ele que mantém viva a tradição de curandeiro, né? Utiliza ervas medicinais para produzir medicamentos e trata todo tipo de doença. Boa tarde. Boa tarde. Como é que estes ensinamentos, como é que o senhor recebeu estas informações e mantém viva essa tradição? Eu adquiri da minha família, né? Do meu tio, da minha avó e dos outros curandeiros também, que passou muitos curandeiros conhecidos aqui. Esse é o termo correto, curandeiro? Seria curandeiro, né? Pajé. Pajé é aquele que trata as doenças? Sim, é que trata doenças. Porque existe uma confusão também que é feita quanto à questão do curandeiro aqui na aldeia. Nós não somos feiticeiros, né? Sim, há uma diferença enorme, né? Nós somos curandeiros, nós curamos usando ervas naturais, né? As nossas ervas aqui naturais, né? É uma espécie de homeopatia? Sim, a homeopatia, são remédios que nós mesmos manipulamos, né? Manipulado por nós. E as pessoas vêm procurar volta e meia aí. Tem vários tipos de remédio que nós usamos aqui, né? E vocês são ervas medicinais plantadas ou nativas? Nativas, a maioria são nativas. Onde é que o senhor colhe essas ervas? Colho direto na floresta. Aqui, nessa região? Na floresta. Aqui tudo que a gente vê aqui, só que eu não conheço como remédio, é aquela varana ali, né? Que nós chamamos de varana. E aquele cacto que tem ali, ó, que aquele ali não é daqui, né? Aquele ali veio de fora. Agora o limão, o pé de pêssego, essa ali é a sapuva, daí tem o vacunzeiro, aquele outro mais alto lá é o ipê roxo, a mexinha a amarela, né? São tudo remédio. Aqui você já vê um vasto, né? E tem uma forma específica de preparo para cada variedade ou é só cozinhar na panela e servir?
Não tem a forma específica de você fazer, né? Quantidade, Porque tempo de fogo, quantidade, quanto tempo de fogo, tem uns que usam menos fogo, tem outros que usam mais. a A dosagem também. dosagem também. Quer dizer, Mas pode fazer mal também, né? Se não souber manipular. Mas geralmente esse remédio aqui ele não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma contraindicação. Aqui não tem contraindicação E o nenhuma. senhor me falava que trata qualquer tipo de doença, inclusive as doenças mais graves. Qualquer tipo de doença. Vem do câncer, até AIDS. Ainda eu não fiz o remédio para AIDS, mas eu sei que pode se curar. Depende do estado que está, né, o caso, né? Pode ser curado. E o senhor compartilha estas informações, esses conhecimentos? Tem um outro curandeiro aqui na comunidade. Nós trocamos remédio com ele, né? Que é o Indiopan. Ele também é da família, né? Ele é mais velho do que eu, ele está com quase 80 anos de idade, ele é mais velho que eu. Praticamente uma parte do conhecimento ele está me passando também para consequentemente, né, eu passar para outro, né? Já tem um herdeiro, já está passando estes ensinamentos ou ainda não? Ainda não, mas a ideia é essa, né? Não deixar morrer. Não perder, né? Não perder esse costume, porque é um costume, acima de tudo, saudável, né? E funciona realmente? Funciona, funciona. Funciona e nós temos prova disso, nós temos pessoas que já foram curadas, saradas, aqui mesmo dentro da comunidade. Existe nossa prova, é um remédio tão bom quanto o da farmácia, né? Usa, na maioria das vezes, o mesmo princípio, O né? mesmo princípio, exatamente, o mesmo princípio Mesma matéria do do medicamento medicamento, exato, do medicamento. industrializado. Isso. Mesma matéria-prima do medicamento industrializado. Importante esse seu depoimento, espero que leve adiante aí estes ensinamentos. A ideia é essa, né? Não se perder esse costume, né? Porque, como eu estava falando agora, ele é saudável e a gente tem prova disso e cura mesmo. Cura, eu já curei um monte de gente, tem encomenda de remédio de um monte de gente da cidade, daqui da aldeia também. Aí, Mariana, não quer experimentar uma xaropada? Nós estamos em outra residência de uma família que faz artesanato. Este é um balaio que é feito com um taquaruçu. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora faz também balaio ou não faz mais? Não sempre faz. Não faz mais? Não foi? Aham. A Josiele conhece bem essa família que veio de uma outra região, né, Josiele? Sim, o pessoal aqui também veio do Rio das Cobras, né? Que são de Laranjeiras do Sul. Aí eles estão aqui bastante tempo também com a gente. E fazem artesanatos para comercializar, inclusive. Sim, eles fazem artesanato. Ai, vamos comprar, né? Vamos também falar para o pessoal que vocês também vendem, né? Lá tem o lugar que eles ficam, né? Que é na estrada. Ah, na beira da Na estrada. estrada vendendo. Eles também saem também comercializar. E é uma fonte de renda, né? Sim, eles saem para outros municípios, né? Outras cidades para vender o artesanato. Josiele, vocês têm uma programação agora dia 24 em Brasília e há uma mobilização para angariar fundo para que o grupo de vocês possa estar lá na capital federal nesta atividade. Sim, a gente está com essa programação, né? Com o coletivo Gaiorê aqui da Terra Indígena. A gente está buscando fundos e apoios para a gente estar podendo ir, né? E o custo do transporte e da viagem ela é bastante, bem elevado, né? Então a gente precisa arrecadar esse dinheiro para estar custeando a alimentação, né? E pagando o transporte também e a estadia de lá. Vai ser dia 24, é a mobilização nacional, né? Acampamento Terra Livre. E a gente precisa estar nesses espaços. E a gente, como coletivo, a gente procura levar mais mulheres, né, que queiram participar com a gente, e também os homens também que queiram participar aqui da comunidade estão convidados e a estar indo com a gente, né? São cerca de 44 pessoas aqui destas comunidades que estarão participando? Aqui do território a gente está tentando levar
40, são 40 lugares, né? 40 lugares. 40 lugares em um ônibus, então a gente está procurando preencher essas vagas, né? Mas como eu falei, ainda não temos fundos para pagar o transporte. Se caso a gente consiga, a gente sairá dia 22, né? Vocês têm uma página, inclusive nas redes sociais, e as pessoas que nos acompanham e que puderem contribuir através de doação poderão estar fazendo. Sim, com certeza, toda ajuda ela é bem-vinda, né? O nosso coletivo é Gaiorê, o coletivo está há 3 anos já, assim, com esse intuito, né, de estar levando as mulheres, né, até essa mobilização. As pessoas que quiserem contribuir, como é que elas podem proceder? No coletivo, na página do coletivo, é Instagram. A gente faz via Pix, né? E também tem por QR Code, você vai estar ajudando, né, o coletivo para poder participar, né, dessa mobilização, né, referente aos povos indígenas e as demandas que os povos indígenas têm. A gente precisa estar participando, né, dessa mobilização. Quais são as dificuldades que vocês têm aqui na comunidade, nesta região? Transporte, principalmente? Então, eu quanto universitária, né, eu acho que o transporte para se locomover até a instituição, o campus, né, Chopinzinho, eu acho que para nós seria isso, né, é um transporte para os estudantes, os universitários, né? A gente paga transporte nosso, né? O próprio carro particular para a gente estar podendo ir, né? Todos os dias para a universidade. Então, essa é a minha demanda quanto universitária e também representando os universitários da Unicentro mesmo, né? Alguma consideração a mais acerca desta Semana dos Povos Indígenas? Algum recado que queira deixar para os nossos ouvintes e espectadores? Então, eu acredito que o mês de abril, a semana do Dia dos Povos Indígenas, eu acho que precisa ser levada além desse mês de abril. Nós, povos indígenas, nós indígenas, a gente está nesse espaço há 1.500 anos, né? Então a gente precisa ser lembrado todo dia, precisa ser ouvido todo dia. A gente precisa estar nos espaços, né? Tanto na saúde quanto na educação. Precisa conhecer, né? Precisam conhecer o nosso dia a dia. Eu acho que a gente é bem mais do que o que colocam, o que taxam a gente, né? Nos livros de histórias. A gente é muito mais do que um índio, um personagem de ficção. A gente é uma pessoa real, né? A gente são vários povos, a gente é indígena e a gente tem a nossa particularidade, né? E que deve ser respeitada, inclusive culturalmente. Existe uma orientação com relação a esta comemoração da Semana do Indígena ou do Dia dos Povos Indígenas nas escolas. Sim, a escola hoje ela precisa voltar mais esse assunto para os alunos, né? Precisa ser colocado da maneira correta, né? E não de uma forma tão lúdica, né? Não, eu acho que você entendendo, conhecendo a história, o que os povos indígenas fazem, o que eles vivem, a sua cultura, a sua língua, eu acho que é mais interessante você mostrar, você tá ensinando ele dessa forma correta, né? Do que pintar o rosto e fazer um... Isso, do que você, como sempre fazem, né? Ainda infelizmente fazem, né? De você pintar a carinha da criança, de você fazer um cocar e colocar na cabecinha deles. Eles não entendem, eu acho que cada história, cada modo de você estar levando para as crianças, eu acho que é bem mais interessante, né? O cocar tem toda uma história, a pintura tem toda uma história, tem toda uma simbologia. Eu acredito que precisa ter mais olhos para a realidade, né? Não para a ficção, né?
Estou agradecendo a sua participação, a atenção dispensada à nossa reportagem. Ela esteve nos mostrando aqui a comunidade, os locais públicos e nos acompanhando nesta visita, nesta matéria. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Obrigado, muito obrigado por vocês terem aberto também esse espaço, né? Eu acho que a mídia para nós hoje é de fato Uma vitrine. É uma vitrine para estar mostrando a nossa realidade e a nossa cultura, né? E é isso, eu acho que os povos indígenas, no dia dos povos indígenas, não é dia de se comemorar, é dia de lutar ainda, é dia de resistir e existir, né? Então, para mim, para nós, povos indígenas, é muito mais que um dia 19 de abril, mas é o ano todo, é o mês inteiro, é a vida toda, né? É a nossa vida, é a nossa luta, né? Muito bem, esta foi a matéria especial que a Palote FM esteve produzindo em alusão à semana e o Dia dos Povos Indígenas.